Olha aí, nação rubro-negra, notícia muito boa para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Vou falar sobre ela já já. Mas aqui, deixa eu rapidinho trazer dois nomes curiosos pra caramba: Nicolò Zaniolo e Gabriel Jesus. Gente, esses dois nomes estão sendo vinculados ao Flamengo nesta janela de transferência. O primeiro dele, italiano, Nicolò Zaniolo. Esse aí eu considero, totalmente surreal, cara. Não sei de onde surgiu, não sei quem tá espalhando essa parada, eu sei que tá aí em um monte de noticiário rubro-negro. Zaniolo, meio campo, camisa 10, que cai pela direita, em teoria seria uma boa para a gente, né? Porque o Flamengo logo também está anunciando o Jorge Carrascal. Hoje, por exemplo, o Emerson Royal acabou de chegar no Rio de Janeiro. Então, cara, qualquer hora dessa o Carrascal tá chegando também, assim como o Samuel Lino. Isso aí vocês estão acompanhando de perto, estão ligados no que está acontecendo. Então, assim, enquanto o Carrascal é o camisa 10 que cai pela esquerda, o Nicolò Zaniolo, ele é o meio campo camisa 10 que cai pela direita. Cara, só que assim, o cara é um monstro, um brucutu de 1,90 m. Embora tenha toda essa altura, ele é veloz, ele é dinâmico, e é isso aí. Porém, ele tem um agravante muito sério com ele ali. O cara é uma bomba relógio, o cara é um problema, o cara é um pavio. Como é que é? É um fio desencapado, é um pavio que tá pegando fogo e que tá pertinho do barril cheio de pólvora. Pra que o Flamengo, hoje em dia, um clube, um pseudo-europeu, com toda a expertise, educação tática e tudo mais, a moda europeia, vai trazer um fio desencapado? Não rola, né? Por que eu tô falando que o Zaniolo é um fio desencapado? Histórico rapidinho desse jogador aí. Revelado pelo Genoa e a Fiorentina, passou na base de ambos clubes, foi comprado pela Inter de Milão, não foi aproveitado, depois parou na Roma da Itália. Ali ele fez 3 temporadas consideradas boas. Enfim, dali em diante desandou geral. A Roma vendeu para o Galatasaray, tá? E pronto, dali em diante o maluco não desenvolveu mais nada. E pra ter uma noção aí, nas últimas 2 temporadas, o Nicolò Zaniolo jogou por 4 equipes. Fiorentina, a própria Genoa, enfim, cara, assim, a cada 6 meses o cara troca de clube. Então, o que esse malandro vai fazer no Flamengo? Nada, né? Então, é melhor que fique bem longe e tem nada a ver Nicolò Zaniolo no Mengão. Tô trazendo aqui porque tu abre os portais, toda hora tá falando desse malandro aí. Outra coisa, Gabriel Jesus. Cara, saiu no RT Sport que o ex-palmeirense Gabriel Jesus, atacante do Arsenal, tá doido pra voltar para o Brasil. E ele está muito perto de fechar com o Flamengo, segundo, de novo, o RT Sport. Né? O Flamengo abriu negociação com o Arsenal nesta madrugada. José Boto se aproximou de novo dos dirigentes. A negociação está sendo intermediada pelo famosíssimo, como se fala, empresário lá, o Bertolucci, que todo mundo sabe que é o maior empresário que tem hoje aí, pelo menos trata com jogadores importantíssimos mundo afora, especiais brasileiros. O Bertolucci tem o Gabriel Jesus como dos seus ativos e o Flamengo tem boa relação tanto com o Bertolucci quanto com o Arsenal. Basta ver a negociação com o Jorginho recente, né? E o Gabriel Jesus, segundo o RT Sport, teria dito sim ao Flamengo. É um atacante. Me soa um pouco esquisita essa informação, porque o Flamengo, cara, tudo bem, temos dinheiro, estamos bem na fita, estamos com 60% do plantel com jogadores que já estiveram jogando futebol no velho continente. Mas, cara, vamos com calma, né? A gente tá pagando 22 milhões no Samuel. A gente trouxe agora o Emerson, 9 milhões de euros. Porra, tem ali o Saul, não sei quantos milhões, Carrascal, não sei quantos milhões que tá chegando. E assim por diante. Pô, com que dinheiro... e assim, não é só a transferência, nada disso não. E o salário para pagar essa gente? Bom, segundo a RT Sport, qual é a parada? O Flamengo fez uma proposta de empréstimo 1 ano, né? Portanto, de agora, né? Julho, agosto de agora, até julho e agosto do ano que vem. E no final, com uma obrigatoriedade de compra. O salário do Gabriel Jesus, que realmente está lá na estratosfera, seria custeado metade pelo Flamengo e metade pelo Arsenal. Quanto o Gabriel ganha lá fora, eu imagino que seja pelo menos para lá de 5 ou 6 milhões de reais mensais, né? Se o Flamengo vai pagar meio, 50%, a metade, então, meu irmão, para lá de 3 milhões. A folha salarial do Flamengo, desse modo, cresceria demais. O Flamengo ainda não
Tem previsão de liberar, por exemplo, o Cebolinha, que daria um alívio na folha, o Michael, que daria um alívio na folha. Então, requer ali um certo cuidado. Essa informação, ela, querendo ou não, tem um certo crédito, publicado pela RT, e é bastante factível. O jogador quer voltar, o Flamengo tem interesse, tem boas relações com o clube, com o empresário, então dinheiro também tem. E é um atacante que, embora temos o Pedro, né, que até então segue como nosso jogador, e a princípio não há nada lá fora que queira levar o Pedro, não há nenhum clube lá fora que queira levar o Pedro. Então, enfim, cara, o Flamengo tá aí se movimentando e pode sim. No caso do Nicolas Zaniolo, total fantasia e absurdo. No caso do Gabriel Jesus, uma novidade que realmente pode ganhar corpo nos próximos dias, né? Logo, logo, por sinal. Nação Rubro-Negra, vamos lá. O Emerson Royal chegou, desembarcou no aeroporto do Galeão. Nosso segundo reforço, terceiro reforço, né? Porque o Jorginho veio aí antes da Copa do Mundo de Clubes, agora chegou o Saul e hoje chegou o Emerson Royal. O Flamengo realmente está montando uma seleção à moda europeia, muito bom, como disse aqui. Hoje, somente hoje, no plantel rubro-negro, 60% dos atletas estiveram jogando no velho continente, uns mais, outros menos, como o Bruno Henrique, por exemplo, mas não deixa de ser jogadores com experiência na Europa, o próprio Pedro e assim por diante. Os antes estão passando mal, a imprensa europeia tá boquiaberta e o Flamengo tá surfando na crista da onda. Eu tô pressentindo que vem coisa muito boa daqui em diante. O Flamengo, de fato, está se colocando novamente em outro patamar. E, cara, são jogadores que têm identidade, têm cultura e carinho pelo Felipe Luiz, então estão vindo para um clube que tem proporciona, né, todas as oportunidades aos jogadores. E o treinador tem esse entendimento com ambos, né? Então, tudo indica que a coisa vai longe nesse Mengão aí, se Deus assim permitir. O Flamengo, falando um pouquinho do futebol da base, o Flamengo assinou o primeiro contrato profissional com o Pedro Ferreira, o famoso Pedrinho, menino de 16 anos que estava disputando evidentemente a Copa Rio Sub-16, se destacou em 8 jogos, fez 4 gols. Agora ele alçou o Sub-17, já tem 11 jogos, 5 como titular. E tá lá, cara, com 2 gols e algumas assistências. É um menino, 16 anos, chamado de Pedrinho. É mais um Pedro, né? Temos o nosso Pedro Guilherme, o top das galáxias, né? Temos aí o Pedro Leão, que é uma baita de uma promessa vindoura. Logo, logo esse moleque vai explodir de vez nos profissionais. E agora o Pedrinho. Então é Pedro Guilherme, Pedro Leão e Pedrinho. O trio pedreira, né, meu irmão? Só pedreira pros adversários. Samuel Lino também será o nosso jogador. Também será o nosso jogador. A própria mãe do atleta deu um baita de um spoiler nas redes sociais. Cravou que ele vai ser jogador do Flamengo. Enfim, cara. É isso, cara. É isso. Estão voltando para o Brasil. E o Flamengo vai pagar ali, ó, 22 milhões de euros. Mais uma bonificação de 3, 4 milhões, se não me engano. E desse modo, Samuel se torna o jogador mais caro da história do Flamengo. Antes esse posto pertencia ao Charles Alcaraz. Samuel, ele, como venho falando aqui no nosso trabalho, no nosso canal, ele 93 jogos nessas 2 últimas temporadas, né? Pela Lazio não, né, cara? Porra, agora confundi geral. Atlético de Madrid, enfim, cara, o Samuel tá... Cata o clube dele, é tanto nome que a gente tem que pegar aqui, confunde geral. Mas nas últimas 2 temporadas, 93 jogos, foram 65 como titular, 12 gols, 16 assistências. Mas chama a atenção aí não só o lado ofensivo do jogador, que é claro e notório, que é importantíssimo, um baita de um atacante, tá? É um baita atacante que, para as proporções de jogo do Felipe Luiz, para os propósitos de jogo do Felipe Luiz, ele é importantíssimo. Defensivamente, o Samuel também é top demais. Cara recuperou, o cara ganhou disputa, roubou 144 bolas nesses 93 jogos, sendo 65 como titular. Quer dizer, é um cara que realmente marca alto, um cara combativo e tudo mais. E ele ganhou mais de 380 disputas, cara, 380 e tantas disputas. Em 93 jogos, 65 como titular, sempre vou frisar isso aí. Cara, são mais de 4 disputas ganhas por partida para um atacante velocista, ponto e tudo mais. É muita coisa. Então, de fato, essas valências de marcação e combate contra o adversário, elas deixam a gente bastante animados, porque realmente é isso que o Felipe Luiz procura no atacante. Embora, vocês estão vendo aí que o GPS do Pedro vazou, né, gente? O GPS do Pedro vazou.
A partida do Pedro contra o Bragantino, registraram ali o GPS do jogador e meteram na imprensa. Como isso vazou? Lamentável, X9 atacou de novo. Quem é o X9, gente? Onde é que tem esse X9? Como é que a gente pega esse X9? Como é que a gente tira esse X9 do clube? Não sei, o Boto tem que ver isso aí. Estão dizendo aí que o GPS do cara vazou e os números do Pedro, ali os números dos atacantes, né, os jogadores que atuam basicamente na terceira faixa do gramado, né, por raiz, posição raiz, terceira faixa do gramado. Dentre todos, o Pedro foi o que mais buscou o jogo, o mais se movimentou, o que mais deu sprint, o que mais colaborou, né, diferente do Luiz Araújo, enfim, do próprio Bruno Henrique. Então, ó, o GPS do Pedro tá depondo a favor do mesmo, né. Falar em Bruno Henrique, tem uma treta aí com a Justiça de Brasília. Caso o Bruno Henrique tá engrossando, a chapa tá esquentando pro lado dele, bora aguardar aí os desdobramentos. Qualquer hora realmente pode pintar aí uma liminar a qual pode retirar o Bruno Henrique dos próximos jogos do Flamengo e quem sabe até do futebol profissional. Tomara que não. O Bruno Henrique de fato não merece deixar o Flamengo por vias judiciais, e sim pela sua própria escolha de aposentadoria. Gente, rapidinho, meu nome é Fábio Saúza, sejam bem-vindos aí ao canal Flacegueta. Estamos juntos há 2 anos e 8 meses só aqui no YouTube, mas já trabalho com futebol, com o Flamengo desde 2006, 2005, acompanho desde sei lá quantos anos de idade. Enfim, estamos aí fazendo nosso trabalho incessantemente. Desse modo, peço que vocês se inscrevam aqui no meu canal. Estamos na contagem regressiva para os 10 mil. Falta um pouco mais de 100, faltam 178, gente. 178 amigos para os primeiros 10 mil. Conto com vocês. Dessa moral aí, curta o vídeo, dê o like e comenta aí acerca dos assuntos aqui abordados. O que tu acha do Gabriel Jesus? É um bom atacante? Vem para ajudar o Flamengo. Saul, gostaram da coletiva do Saul? Coletiva muito boa, né? Por sinal, eu gostei pra caramba. Gostaram do Saul? Tô empolgado com o Emerson Royal. Traz um histórico de lesão um pouquinho complicado. É um jogador que aparentemente vai ter que disputar a posição com o Varela, não veio para ser titular absoluto, penso eu que não. Enfim, bora falar desse Mengão aí nos comentários, fica à vontade aí. E aproveitando a deixa, para quem puder assinar o clube de membros, assim o faça, gente, assim o faça, pois é importantíssimo, valeu? Temos os nossos patrocinadores, quem puder seguir patrocinando também, por favor, clica aí no clube de membros, R$ 2,90, baratinho, tem R$ 7,90, enfim, tem as categorias ali, ajuda demais. Vocês terão as suas contrapartidas devidas. Aqui a troca é justa, valeu? Conto com a força de vocês. Final de contas é o que se diz, né? Flamenguista ajuda flamenguista. Flamengo e Atlético Mineiro, amanhã estaremos em campo, 8h30 da noite. Meu pai amado, que horáriozinho, muquirana, né? É o tipo do horário que, querendo ou não, atrapalha o nosso pré-jogo, né? Atrapalha o nosso pré-jogo e quebra completamente o nosso pós-jogo. Porra, fazer pós-jogo de um domingo às 10h30, 11 horas da noite, porra, não dá, gente, não dá. Então, nosso pós-jogo vai ficar para segunda-feira. Já fica aí o convite. Anota aí na teu caderninho de emoções e volta na segunda-feira para acompanhar aqui o canal. O Atlético Mineiro vem numa draga miserável. Quem diria em Atlético Mineiro? Cheio de dinheiro, Arena MRV, o grupo MRV botando dinheiro, virou SAF, virou isso, virou aquilo. Estão mais quebrado que qualquer outra coisa. Só lamento por eles. 6 jogadores foram à justiça requerer o direito de receber os seus salários, mais pessoas que trabalham no clube, entre eles, por exemplo, o próprio Rony, jogador, né? A figura central dos imbróglios ali, tá reclamando pra caramba. Enfim, o clima no Atlético tá completamente azedado, e o Galo tá completamente depenado. Só lamento por eles de novo. Digo, o Atlético Mineiro nesses jogos de Brasileirão tem 5 derrotas, 5 empates, aliás, 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. É o pior Brasileirão do Atlético dos últimos anos, tá? Eles fizeram 16 gols e sofreram 15, estão com saldo mais 1. Enquanto o Flamengo está com saldo mais 20, lá vai fumar, os caras estão com saldo mais 1. Ou seja, é um Atlético Mineiro completamente encolhido, desbilinguado, despropositado. Amanhã, o Flamengo tem como obrigação passar o carro, né? Essa é a grande verdade. Tem como por obrigação passar o carro, até porque Maracanã, de novo, está lá lotado. Somente ontem, foram vendidos mais de 30 mil ingressos. Tu imagina hoje e imagina amanhã. Então todos os ingressos serão vendidos, teremos ali aquela faixa de 63, 64 mil torcedores, até mais, quem sabe. Talvez não bata os 67 mil, porque diferente dos tricolores paulistas que compraram toda a sua carga de ingressos e lotaram o seu setor no Maracanã, os atleticanos assim não farão.
assim não farão. Então o espaço destinado aos atleticanos, infelizmente, ficará comprometido. Por isso que eu digo que devemos ter por volta de 63 mil. Porém, todos rubro-negros, que é o que interessa. Maracanã lindíssimo. Teremos ali o Saul, enfim. Então, destaque do Atlético, evidentemente, é o Hulk. Esse aí é o que participa de todas. O cara tem 15 gols e 3 assistências ao longo dessa temporada, é o principal artilheiro deles. Tomar cuidado com o Hulk e tá bom, marcar quem tiver que marcar e fazer o nosso jogo. Notícia boa que eu quero trazer para esse vídeo aqui, que eu falei no iniciozinho, é que o Flamengo vai relacionar não, já relacionou o Matias Vina, o Alan que voltou, passou pelo controle de carga, e temos o retorno do Plata, gente. Graças a Deus o Plata voltou. Plata voltou e fatalmente será titular. Penso eu que será titular, já que ele voltou, né? Então o Flamengo terá sim a presença do Alan, fazendo o papel de volante com o Jorginho. Terá o Matias Vina começando como titular. Papo de 90% de chance do Vina começar como titular, até porque o improviso do Varela na lateral esquerda não se consolidou, não passou aquela segurança devida, e lembrando que o Wesley também foi embora. Já foi embora, se despediu dos jogadores, dos companheiros, foi para Roma. Então Varela será o lateral direito e o Vina tá na esquerda. Tá ótimo, o Vina jogou demais contra a Red Bull Bragantino. E no ataque o Plata tá ali, tá servindo a gente. Agora, como o Felipe vai formatar esse ataque aí? Ele será que vai botar o Araújo, manter o Araújo na direita, o Plata centralizado e o BH na esquerda, e desse modo saca o Pedro, bota o Pedro no banco de novo, embora o GPS do Pedro tenha deposto a seu favor, né? O Felipe sabe como é que é, né? Como é que funciona a cabeça do Felipe. Entre Bruno Henrique e qualquer outro, sempre é Bruno Henrique. Como o Plata tá aí, Plata é o falso 9 que o Felipe gosta tanto, vai que, né? O Pedro realmente, contra o Braga, não fez muita coisa não, né? Então, eu penso que o Pedro dessa vez volta para o banco, assim como o Alacian, né, que entra sempre ao longo da partida. Mas não deixa de ser uma escolha boa de tu ter o Plata conosco, que eu colocaria simplesmente o Plata numa das pontas, o Araújo na outra, e manteria o Pedro centralizado, que eu não vou abrir mão do Pedro sob circunstância alguma. Alguém tem que estar ali para empurrar a bola para dentro. E o Pedro é o cara talhado a fazer isso, todo mundo sabe, né? Vamos aguardar. O Flamengo hoje fará seu último treino preparatório. E no próximo conteúdo aqui no nosso canal, a gente vai trazer todas as informações. Valeu, nação, muito obrigado de novo, ó, se inscrevam no canal, contagem regressiva para os 10 mil, dê um like, comente aí acerca dos assuntos aqui abordados, assine o clube de membros e tamo junto. Frisando de novo, meu nome é Fábio Saoza e vamos lá, gente, tem live hoje, tá? Tem live hoje às 19h30, se Deus quiser. Já fica o convite aí para vocês chegarem pesados comigo mais tarde aí. Lembrem-se, tudo isso aqui é pelo nosso clube de regatas do Flamengo. Obrigadão, gente. Valeu mesmo.